sabe tudo. Mas eu gosto de falar do Cláudio Gil como uma pessoa que vende bem-estar, disso, né? Cláudio Gil, por que você não faz um negócio maior no Leblon? Tem investidor querendo fazer, aumenta e tal. Vai atrapalhar minha qualidade de vida e meu bem-estar. Ele corre 10 quilômetros todo dia, nada, não sei quantos quilômetros lá em Búzios, participa dessas meia maratonas, consegue ter uma atividade acadêmica e científica de excelência, e o serviço dele é referência. Alguns doentes, a gente, ontem estava com o doente da Barra, que o Hélio caracterizou, ele virou para mim e falou assim: doutor, não tem um lugar bom na Barra, não? Eu falei, tem um bom na Barra, mas tem um melhor lá em Botafogo, na Siqueira Campos, em Copacabana. Vai lá no Dr. Cláudio Gil. E as pessoas saem daqui e vão lá e ficam satisfeitas. Então, eu acho o bacana do Cláudio Gil, porque às vezes a gente pensa uma coisa, fala e faz outra totalmente diferente. Então, o Gandhi dizia que a felicidade é quando você tinha essa harmonia de pensar, falar e fazer uma coisa que tivesse coerência. Eu acho que ele faz isso com os pacientes dele e com ele mesmo. Quando a gente for falar de fragilidade física, foi o Raimundo que começou a alertar e trouxe esse tema para cá. Raimundo está aqui, nosso atleta aí. Eu ainda falei assim: Raimundo, vamos brincar um tema, vamos botar assim: como aumentar a sua testosterona de forma normal. Vai aumentar, e encher de gente aqui. Porque todo mundo fala de osteoporose, mas ninguém fala de fragilidade física, né? E para debater esse assunto, estou vendo que tem várias pessoas aqui na plateia que poderiam debater, nós convidamos o Luiz Felipe Guimarães, que é médico, ele é fisiatra e fisioterapeuta. Não é comum essa associação. Que eu saiba, são poucos que têm assim, as duas especialidades. Eu só conheço ele aqui no Rio. Então, assim, é bom que nós vamos ter uma visão não só da medicina do esporte, mas também da fisiatria. Depois abrimos aí para a plateia participar. Estamos tentando inaugurar, vou pedir para quem for falar, fale no microfone, a gente vai passar o microfone, gravando aqui uma ideia dele de fazer um live stream. Eu nem conhecia esse sistema, de gravar e já vai direto para o Facebook e vai na hora. Então, se alguém quiser ver depois o que o Cláudio Gil falou, quiser rever, espero que dê certo essa gravação. A Mércia está nos ajudando aqui. A ideia foi do Cláudio Gil. Se der certo, nós vamos passar a gravar as sessões e botar via Facebook. Cláudio Gil, uma salva de palmas para o nosso amigo aqui. É uma grande satisfação estar aqui nesse hospital, um hospital de referência, um hospital diferenciado, com uma proposta muito bacana, e estar participando vamos dizer, a comemoração do 4º ano. Eu vejo muitas pessoas aqui que eu conheço como médicos, e médicos extremamente respeitados, tenho o privilégio de ter a direção do hospital aqui, e vejo pessoas que eu conheço de vários outros lugares. Eu tive a oportunidade de chegar aqui e encontrar 2 ex-alunas, em 1976, né? Há quantos anos que a gente tem, né? Você nem nascido aí, né? Eu vi Raul tanto, a Escola de Educação Física, eu já estava trabalhando nesse momento. Então é muito bacana tê-los aqui. E eu vou procurar passear um pouquinho sobre um tema que é um tema bastante interessante, e um tema até que eu me aprofundava relativamente pouco, tinha algumas interfaces, mas me aprofundava pouco, e que já fiquei mais despertado, porque esse ano nós temos o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia aqui no Rio de Janeiro, e me chamaram para fazer a palestra, acho que é de abertura ou encerramento, exatamente com esse tema também. Então, eu já venho estudando essa questão aí para ficar pronto para isso. Mas, em primeiro lugar, então, fico muito satisfeito de estar aqui na casa de vocês e ser recebido dessa forma. Eu devo começar, na área médica, a gente dizer nossos conflitos de interesse. E os meus conflitos de interesse são muito específicos. Porque eu adoro e faço exercício regularmente, eu acredito que fazer exercício é muito saudável, e ainda consigo trabalhar e ganhar dinheiro com esse nosso exercício. Então eu vejo a minha apresentação já com esse viés, que é um viés muito pró-exercício, que é o meu conflito de interesse. Nós temos algumas certezas. Quais são essas certezas? Todos nós vamos o quê? Envelhecer. E, infelizmente, nós vamos morrer um dia. Nós temos uma plena convicção disso. Todavia, nós temos uma grande dúvida. E essa dúvida que provavelmente nos motiva a estar aqui nessa transição de manhã para a tarde. Como nós vamos envelhecer? Isso vai fazer toda a diferença. E muito desse processo está nas nossas mãos.
E como é que nós vamos fazer isso? Hoje eu vou ter um outro evento, hoje à noite, que é o show do Pearl Jam, no Maracanã. Eu acompanho essa banda há muito tempo. Olha a fisionomia dos jovens dos anos 80, provavelmente com alguns hábitos de vida que a gente via que provavelmente estão longe de ser os mais adequados. Né? Mas esses indivíduos conseguem, olha, como senhores de meia idade, conseguem ainda, tudo na faixa de 50, 55, 60 anos de idade, fazer um show de 3 horas de duração, altamente profissional, etc. Então, a gente pode manter a atividade por muito tempo, se a gente fizer as coisas bem feitas. E aí, quando eu vejo uma imagem dessa, eu entro em fibrilação. Né? Pelo menos um ataque ventricular, um ataque súbito eu faço ao ver uma imagem. Uma imagem muito difícil de usar. E essa é uma realidade muito frequente. Né? Eu estive palestrando no Japão, o japonês, que é o país que tem maior expectativa de vida no mundo, os médicos japoneses me disseram, nós temos 13 anos de vida dependente no Japão. Esse é um problema social seríssimo. Né? E aí, a gente vê, eu vou fazer uma cardioversão com o desfibrilador, e a gente vai ver uma outra imagem do mesmo grupo etário. Esse jovem de 87 anos de idade à nossa direita, brasileiro, vencendo uma prova de 100 metros rasos no campeonato de Master, categoria 85-89. E aí essas duas disputando na categoria 85-90, né? E aí a gente vê essa senhora de 81 anos de idade batendo um recorde mundial dos 100 rasos em 17 segundos e 5 décimos. Para quem não é muito familiarizado com o que representa 17,5, essa senhora fez uma média de 20,1 km por hora e chegou a 25 km por hora aos 85 anos de idade. Provavelmente nenhum de nós aqui consegue fazer isso. Então, ou seja, dá para envelhecer bem. Claro que a genética vai ajudar, mas muito está sob o nosso controle. E aí vou fazer um outline do que eu vou apresentar. Nós vamos apresentar alguns termos e conceitos. E por que é necessário falar desses termos e conceitos? Porque, talvez eu esteja equivocado, mas eu não me lembro na faculdade de medicina, na minha formação médica, eu ter tido uma aula sobre fragilidade. É um assunto que não permeia os 6 anos do nosso currículo médico. Como avaliar? Com questionários, com testes funcionais, qual é a relevância disso para a saúde, principalmente para a associação com mortalidade por todas as causas, como atuar ou modificar, dieta é fundamental, mas é um tema que eu não vou ter tempo de abordar e nem é meu expertise, mas a área de prescrição de exercícios. Então, essa é uma imagem muito bacana, tem muitas imagens bacanas na literatura, essa é uma imagem muito bacana porque dá uma visão do conjunto de como é que o indivíduo idoso vai perdendo o seu desempenho motor. A fragilidade física, porque há outras fragilidades também, mas a fragilidade física. E aí vocês vejam que muitas coisas estão envolvidas. O estilo de vida, fatores biológicos, fatores psicossociais, o sistema nervoso, o sistema esquelético, uma série de coisas vão fazer parte disso aí. E aí tem uma questão do diagnóstico de fragilidade e escolha da conduta. Esse paper, esse comentário publicado no Lancet há alguns anos atrás, para mim eu acho que ele tem um valor muito grande. Por quê? A gente tenta tomada de decisões em medicina, vamos mandar esse indivíduo com tratamento com a quimioterapia ou não, vamos mandar esse indivíduo com a cirurgia ou não, vamos revascularizar ele ou não. A gente leva em consideração a condição clínica, a gente leva em condição a idade, mas é fundamental levar em consideração a questão da fragilidade. Porque pode ser que em alguns casos eu vou optar por um tratamento conservador, em outros eu vou intervir, em outros eu vou mexer o mínimo possível, porque aquele indivíduo não vai, eu vou fazer mais dano a ele do que benefício se eu for intervir. Então, esse modelo é um modelo complexo, mas a informação que eu queria destacar para você é incluir no seu modelo de tomada de decisão a fragilidade do paciente, porque isso é mais importante do que a idade dele. E aí, apresentando alguns termos e conceitos. Nós queremos ser longevos? Depende. Por exemplo, no esporte, o que é ser longevo? Esse indivíduo veio para os Jogos Olímpicos do Rio, ele tinha ganho os 50 livros em Sydney em 2000. Ele ganhou de novo em 2016. Você ser campeão olímpico 16 anos depois da sua primeira vitória é um evento extremamente incomum e mostra como você pode chegar. E esse jovem aqui, que é o maior exemplo no mundo, aos 104 anos de idade, correndo maratonas,
E o interessante é que quando ele é entrevistado, ele diz assim, eu corro maratona que o pessoal acha bacana, gosta e tal, mas minha prova mesmo é o 100 rasos, que eu faço em 16 segundos. Se você botar só a face dele, ninguém vai dizer que ele tem 106 anos, 104 anos. Então, a longevidade, que é o tempo de nascimento e morte, está associada a viver muito. E depende dos grupos étnicos, homens e mulheres, mas nem todos querem viver muito. Sabe por quê? Porque longevidade somente com qualidade de vida. A proposta de você ficar em vida vegetativa, ficar extremamente debilitado e dependente por anos e anos, não é, pelo menos não é uma motivação da grande maioria das pessoas. Então, queremos viver bem com saúde por muito tempo. E aí, como é que nós vamos entrar no conjunto da fragilidade? Como é que a fragilidade vai determinar isso? Primeiro, um conceito muito interessante, não sei quantos de vocês conhecem essa expressão, que é health span. Eu, para dizer a verdade, eu não sei qual é a tradução mais precisa no português. Então, mantive no original. O que é health span? É o tempo de vida em anos até o aparecimento de uma doença grave e limitante ou perda da autonomia de vida independente. Ou seja, até onde eu posso ir sozinho e bem. Porque o lifespan é quantos anos eu vou viver. O ideal, provavelmente, especialmente eu acho que os médicos pensam muito isso, é que o health span e o lifespan estejam abraçados. E que a gente apague que nem um passarinho no momento que a gente ia começar a ficar doente. Então, o health span é o nosso objetivo, aumentar a duração do nosso health span. Compressão de morbidade. Essa é uma expressão muito bacana também. Não sei quantos de vocês já tiveram acesso a essa expressão. Essa expressão foi cunhada num paper em 1980, no New England, por um pesquisador James Fries, que é de Stanford. E até hoje ele ainda publica nisso. A compressão da morbidade quer dizer o seguinte, eu quero o menor período de tempo na minha vida de muito doente. Eu quero comprimir isso. E aí o estilo de vida é fundamental para que você possa chegar num momento bom, ou seja, que você possa prolongar o seu health span e que você vá comprimir a morbidade. Então a redução do período de tempo entre o início de uma grande incapacidade ou dano na saúde e o óbito. Então, morbidity compression é uma expressão muito importante que deve ser incorporada ao nosso pensar médico. Na clínica, algumas semanas atrás, a gente teve a oportunidade de comemorar o nosso primeiro paciente centenário. Né? Assim a gente quer chegar aos 100 anos de idade. Mas poxa, tirar logo o rostinho dele? A ética médica me obriga a esse tipo de coisa, às vezes. Por mais que ele me permita fotografar, não é correto a gente fazer isso. E aí, talvez alguns colegas não saibam que existem várias revistas médicas de alto nível dedicadas a esse tema. Tem pelo menos 3 que são especializadas nisso, são revistas que existem há mais de 10 anos. Uma delas há 20 anos. Um fator de impacto alto, no PubMed e tal. Então, um médico lê muito pouco sobre essa questão. Muscle wasting disease. O que é isso? É um músculo degenerando, né? Então tem até uma proposta nova de classificação disso, que é uma proposta muito elegante. E bastante complexa. Mas não vamos ter tempo de analisar isso, mas eu quero apenas chamar a atenção de vocês que existe um grupo de pessoas, existem médicos preocupados com isso, estudando essa temática e acompanhando essa temática. Né? E a sarcopenia? Penia vem de boca, sarco de músculo. Esse é um exemplo da sarcopenia. Um corte transversal, como se fosse uma tomografia. Você vê que o músculo vai atrofiar, vai fazer uma infiltração gordurosa, o braço nem diminui muito, mas a gordura subcutânea toma o espaço onde antes existia músculo. Esse indivíduo é o sarcopênico, esse indivíduo é o que perdeu o músculo. E a sarcopenia, ela depende de várias coisas, ela é muito estudada hoje, tem uma revista, 2 revistas só disso. Então a gente sabe que a inatividade física, principalmente o repouso no leito, quando você disser com um paciente assim, olha, fica 10 dias deitado, isso é uma das coisas mais deletérias para a saúde que você pode prescrever para alguém. É grave, porque você perde todos os reflexos fisiológicos de controle da reflexo cardiovascular, é muito grave. Então, hoje em dia, a gente já sabe que isso está ligado a uma série de fenômenos biológicos que são bastante bem estudados. E, na realidade, tem um paper recente mostrando
A prevalência da sarcopenia acontece em todos os grupos étnicos no mundo inteiro. Então não é uma questão regional, não é uma questão continental, é uma questão mundial. É um problema que a WHO hoje está preocupada em ver. E aí, infelizmente, começam a haver muitas classificações e que são classificações confusas. Por quê? O grupo europeu propõe que sarcopenia envolva perda de massa muscular, perda de força e perda de desempenho físico. Na realidade, isso extrapola o conceito de perda de massa muscular, porque isso envolve o conceito de dinapenia. O que vem a ser dinapenia? E há uma diferença, tem um artigo famoso sobre isso em 2008, diferenciando um da outra, porque a dinapenia tem a ver com a produção, a perda de força e potência muscular. Porque os estudos mostraram que a perda de massa muscular é relativamente muito menor do que a perda de força e a perda de potência do indivíduo idoso. Qual é o estereótipo que a gente tem de um indivíduo muito idoso? Bom, vamos ajudá-lo a levantar, vamos ajudá-lo a sentar, vamos ajudá-lo a sair do leito, porque esse é um indivíduo que tem perda de força e potência muscular. Não obrigatoriamente ele tem grande perda de peso corporal. E aí, sem entrar no mérito do critério utilizado nesse estudo americano, um levantamento muito grande, de dezenas de milhares de indivíduos, eles mostram que, a partir de um grupo etário cada vez maior, vai aumentando o número de indivíduos que têm força relativamente baixa. Então, chegar na 7ª, 8ª, 9ª década de vida, a perda de força é uma característica marcante que a gente pode observar em todos os grupos étnicos. E o exercitante? O que é o exercitante? Às vezes o indivíduo fala assim, esse indivíduo é um atleta. Essa expressão frequentemente é usada de forma equivocada. Atleta tem um conceito muito próprio. Quem compete, quem aquilo é o modo de vida dele, a prioridade de vida dele, ele é federado. A grande maioria das pessoas são exercitantes. E como o nome diz, exercitante é quem se exercita. Quem está na academia é o exercitante, quem está na rua caminhando com o propósito de melhorar a sua condição física e a sua saúde, esse indivíduo é um exercitante. Quem vai jogar um futebol, quem vai jogar, está fazendo, é um exercitante e não um atleta. Então agora podemos avançar para como avaliar. Como é que nós vamos avaliar? Existem questionários e vamos dar uma olhadinha neles. O mais badalado é o proposto em 2001 por Fries, e que avalia 5 critérios e, de uma maneira muito simplificada, define se você tem nenhum desses 5 critérios, você é considerado um indivíduo robusto, se você tem 1 ou 2, você está no estado de pré-fragilidade, e se você tem mais, 3 ou mais critérios, você é considerado um indivíduo frágil. Isso seria baseado na anamnese, primariamente, né? Eu acho uma série de limitações nisso, porque o que eu vou considerar uma perda não intencional de peso? Eles arbitram 5% do peso corporal. Mas em que período de tempo? 6 meses, 1 ano? Em que circunstâncias isso aconteceu? Então, o que é baixa atividade física? Eu faço um questionário e tento ver se ele estiver no quintil inferior da população, ele é considerado frágil. Aí tem outros critérios que usam a própria palavra para tentar e basicamente reproduzem aquele anterior. E tem um brasileiro bem interessante, em que ele tenta montar, isso foi publicado na Revista de Saúde Pública, por um grupo brasileiro, em que com algumas perguntas ele tenta montar um questionário de fragilidade, que seja autorreferido, o próprio indivíduo informando de acordo com as situações. Mas há um outro questionário que eu acho bem interessante, de sarcopenia, que foi proposto em 2014, e que ele faz 5 perguntas. Ele lembra um pouco o critério de Apgar, né, no bebê recém-nascido. Você tem dificuldade de fazer isso? Se nenhuma, um pouco ou muito, você vai ganhando pontos. Você tem dificuldade de sair da cama ou da cadeira? Você tem dificuldade de fazer 10 degraus de escada? E se você faz de 0 a 3 pontos, você não tem sarcopenia. Mais de 3 pontos, você tem sarcopenia. E aí eles ainda botam outro nome, que ainda torna as coisas mais complexas, que é o termo de miopenia. Né? Isso aí é um paper bem recente, está ligado a uma área importante, a área de ciência e precisão, e é bem interessante esse paper. Né? E os testes funcionais? Os testes funcionais, eu vou mostrar um diapositivo complicado, mas vem da minha base da fisiologia, eu gosto de tentar entender porque que as coisas funcionam errado. Esse é um excelente paper publicado no Journal of Applied Physiology, um ano retrasado, e que sumariza isso. Eu vou centrar em 2 informações nele. Por que o idoso fica frágil? Ele perde motoneurônios, né? Aqui mostrando, ele diminui o número de motoneurônios,
aí aquelas fibras vão atrofiar ou vai haver o que eles chamam de collateral scrutiny. Algumas terminações nervosas vão passar a inervar aquelas fibras. Mas isso vai resultar o quê? Um motoneurônio que antes inervava 100 fibras, agora inerva 300. Então eu perco coordenação também. Né? Então vai diminuir a velocidade de condução, vai diminuir o recrutamento, etc, etc. Vou ter mais ruído, vai diminuir, vai aumentar o tamanho, portanto, da unidade motora. E o que vai resultar isso? Perda de força e perda de uma coisa que é muito importante, que é a rate of force development, a taxa de desenvolvimento da força. O que é isso? Quando eu contraio meu músculo, em quantos milissegundos isso se transforma em contração efetiva. É isso que faz um jogador de futebol ser um batedor de falta. Ele tem um rate of force development melhor do que o outro, porque ele chuta mais forte. Os dois, às vezes, têm a perna do mesmo tamanho, mas um chuta melhor que o outro. É por isso que o Nadal saca 200 km por hora, porque ele tem rate of force development. Isso pode ser treinado especificamente. Então, essa é a questão, onde é que está o desempenho motor a partir dessa base biológica. Os testes funcionais, eles devem ter toda uma base biológica. Eles têm que ter validade, têm que ter boa fundamentação, tem que ser baseado na fisiologia, tem que ter padronização adequada, tem que ser fáceis de apresentar, de interpretar, de treinar as pessoas. Isso é uma área importante para você desenvolver um teste funcional. E aí a gente vem para um conceito importante, que é o conceito da aptidão física. Normalmente a gente pensa no paciente, assim, não, eu quero que o senhor caminhe, etc. Tal, você está vendo o lado aeróbico. E não usem a expressão capacidade aeróbica, porque essa expressão é tecnicamente incorreta. Ou condição aeróbica ou potência aeróbica máxima. E aí nós temos a aptidão física não aeróbica, que é a força e potência muscular, que é a flexibilidade, que é o equilíbrio e que é a composição corporal. Então, para eu considerar alguém fisicamente apto, que nem naquela época de escola, colégio, você tem que passar acima de 5 em todas as variáveis. Né? E aí você vai na academia, quem está correndo é bom de condição aeróbica, quem está na musculação é forte, quem está na aula de alongamento é flexível, mas em geral o indivíduo tem uma deficiência. No nosso coorte, na Clinimex, com mais de 8.000 pessoas avaliadas, 1% consegue estar acima da média simultaneamente nos 5 quesitos. E aí, vamos avaliar um dos testes funcionais mais utilizados para discutir o que para mim é melhor que saber, seria a DINA-PEN. Teste de hand grip, que alguns de vocês usam em consultório e é muito bom. É um teste, primeiro, extremamente seguro. Isso é fundamental. Disponibilidade de grande quantidade de dados. Relativamente simples de executar. Equipamento é barato. Unidade de medida, a leitura é imediata. Quais são os pontos fracos? Há muitas padronizações diferentes. Isso complica um pouco a interpretação e equipamentos distintos que podem, eventualmente, dar resultados diferentes. Então, esse é o complicador do hand grip. Quais são as nossas contribuições na área? Há cerca de pouco mais de 10 anos atrás, nós publicamos um banco de dados Brasil com a relação do hand grip em função do gênero, em função do sexo, em função da idade. É interessante assinalar que até os 35 anos de idade, normalmente não há perda nenhuma da força de mão. E a partir daí essa força vai caindo e não serve um modelo linear, porque essa queda é progressivamente mais acentuada. E nós olhamos uma outra variável que tem muito a ver com qualidade de vida, que é a flexibilidade. E nós desenvolvemos um método que é chamado FlexiTest, que basicamente são 20 movimentos que são realizados, cada movimento eu não uso equipamento nenhum, eu faço a medida, é uma medida passiva, o médico ou o avaliador que executa, e você atribui uma nota de acordo com a posição que chega. Por exemplo, nesse caso aqui, é um grau 4 de hipermobilidade. Esses 20 movimentos são olhados, isso virou um livro publicado pela Human Kinetics nos Estados Unidos, depois com tradução pela Manoi, depois uma tradução espanhola, uma editora de Barcelona. Então esse é um método que a gente já trabalha com ele há vários anos. E a gente teve a oportunidade de publicar um paper bastante interessante, com 6.000 casos, 6.000 vezes 20 movimentos, 120.000 movimentos de flexibilidade, e que a gente mostra que, com o passar dos anos, a flexibilidade é primariamente perdida no tronco e no ombro. Então, quando eu for delinear um programa de exercício para o indivíduo idoso, eu tenho de avaliar nesse sentido. Ontem, por exemplo, atendi um senhor de 73 anos de idade, um músico,
E eu fiquei impressionado que ele tem boa flexibilidade nos braços, que provavelmente pelo instrumento, pela necessidade de lidar com aquilo, ele tem boa mobilidade de ombro preservada nessa idade. Então isso provavelmente tem muito a ver com desuso, porque a gente continua andando aos 60, 70 anos, mas não usa tanto mais os braços. E é preservado no cotovelo e no joelho. Teste de potência. Esse é um teste muito interessante, porque quando eu quero levantar da cadeira, é muito mais difícil levantar devagar do que levantar rápido. Porque levantar devagar vai dar uma tensão muscular durante um tempo respeitável. Então eu tenho que vencer a gravidade. Quanto mais rápido eu gerar a tensão e puder vencer a gravidade, melhor. Então o teste de potência é fundamental. E ele é um teste seguro, é simples de executar, o equipamento é um pouco mais caro que o hand grip, mas por outro lado é uma medida mais fisiológica. Opa. E ele tem diferentes padronizações para a realização, tem equipamentos distintos, o que complica muito também, e por outro lado há poucos dados na literatura. Como é que nós resolvemos essa questão? Nós pensamos naquele conceito dos equipamentos da aptidão física não aeróbica e desenvolvemos um instrumento, um teste funcional para avaliar a aptidão não aeróbica, que é chamado teste do sentar e do levantar. Esse teste foi desenvolvido no final dos anos 90, por mim e pela minha esposa, que é educadora física, com doutorado em educação física, e a gente trabalhou como é que funciona isso. É um indivíduo descalço, sem meias e com roupas confortáveis, que não limitem a sua mobilidade. Simplesmente eu vou pedir para o indivíduo, você pode sentar no chão, como se você normalmente fosse sentar e pegar um objeto ou simplesmente sentar. E vou pedir para ele levantar do chão. Com o menor número de apoios que ele utilizasse, a mão, o joelho, a face lateral da perna, vai ser contado e vai ver se ele desequilibra ou não. A velocidade de execução não está sendo avaliada. Eu não peço para ele fazer o mais rápido possível, não. Eu estou vendo a destreza de levantar, de sentar e levantar do solo. E nós temos um score para sentar, que vai de 0 a 5, e um score para levantar, que é de 0 a 5. De modo que eu tenho um score composto que vai de 0 a 10. A soma do sentar e do levantar. Como é que a gente faz isso? Isso aqui seria um sentar perfeito, esse é um sentar com dificuldade, está usando 1, 2, 3, 4 apoios, e esse é um sentar que usa um apoio. Para cada apoio utilizado eu tiro um ponto. Então esse caso vai ser um sentar 4, esse vai ser um sentar 1 e esse vai ser um sentar 5. Se desequilibrar eu tiro meio ponto. Ou seja, muito fácil de avaliar, e diferente, sei lá, de proteína C reativa, que o paciente não entende que diabo é 0, 0, não sei o quê, você vai dizer para ele, ó, sua nota é de 0 a 10, é tanto. Ah, eu tirei 8, eu perdi 2 pontos em quê, doutor? Você botou uma mão para sentar, uma mão para levantar. O Hélio quer fazer o teste. A demonstração ao vivo é a coisa, né? Menos 4. Então, perde-se um ponto para cada apoio utilizado e perde de meio ponto para o caso de desequilíbrio. Então, a escala vai de 0 a 10 com intervalos de meio e meio ponto. O que depende do desempenho? É intuitivo. O indivíduo mais forte vai levantar mais fácil, com mais potência. O indivíduo que tiver maior flexibilidade, a gente não consegue nem ficar de cócoras, vai ter dificuldade. Seu equilíbrio vai estar sendo avaliado. Se você for muito gordo, você tem uma sobrecarga de peso para levantar e ainda avalia a coordenação motora. Melhor ainda, você pode melhorar ou piorar esse resultado de acordo com o que você vai fazendo ao longo da vida. Então ele é um instrumento bem interessante para poder acompanhar intervenções. É bastante seguro, não requer qualquer tipo de equipamento. Nós já fizemos provavelmente alguma coisa próxima a uns 8.000 avaliações sem nenhum acidente. Demanda muito pouco espaço, pode ser feito em qualquer lugar. Na realidade, eu dei consultoria com um projeto de bem-estar do SESC. Isso está sendo feito em vários SESC, já tem mais de 20.000 pessoas testadas em várias cidades brasileiras. É muito bacana esses dados. Cuidado na realização. Como todo teste, você tem que ter cuidado. Tem que dar a instrução apropriada, vestimento adequado, solo plano, idealmente não muito duro, não vai fazer um calçadão. Recomendado o uso de um pequeno colchonete para facilitar, espaço livre, adequado e seguro, sem objetos que possam machucar o indivíduo, sem desequilibrar. Primeiro a tentativa no modo habitual e depois você tenta melhorar, se você percebe que há espaço para melhora. Não executar de forma rápida ou atabalhoada. Né? Não é um autoteste. Isso aí é um certo problema, porque em alguns lugares isso aí passou. Veja como é que você está, eu não sei de nenhum acidente, mas não é um autoteste para uma senhora de 80 anos de idade para querer fazer sozinha em casa, para ver como é que ela está. Não é, deve ser realizado por supervisão. Quando não realizar?
há várias situações que eu vou dizer que o teste está contraindicado. O indivíduo acabou de fazer uma cirurgia abdominal extensa, não vou fazer o teste. Ele é amputado, tem uma prótese, está com uma lesão muscular importante, tem um dano neurológico, tem uma sequela de AVC importante, não é um bom teste para esse indivíduo. Está embriagado, não é incapaz de entender a instrução. Então, tem algumas limitações de aplicação, mas são limitações que eu diria até bastante óbvias, né? Que são bem claras de entender, bem claras de fazer. E hoje em dia, a gente tem um banco de dados que é muito interessante. Eu posso pegar indivíduos de qualquer faixa etária, especialmente interessante entre os 40 e os 80 anos de idade, e colocá-lo em 4 faixas muito claras, de acordo com o resultado que ele obtém. Então, por exemplo, um indivíduo de 60 anos de idade, com resultado de 5, ele está na faixa vermelha, significa que ele está em percentil de 1 a 25. Ele está no quartil mais inferior de desempenho. Se ele tem um resultado 8, ele está no segundo quartil. Se ele tem um resultado 8,5, ele já está acima da mediana. E se ele tem um resultado 10, ele é o quartil. Nós temos esse banco de dados que está sendo preparado para publicação, a versão mais atual, tem 6.250 dados, de homens e mulheres brasileiros. Qual é a relevância para a saúde? Muito bem, eu avaliei isso, já sei quem tem anatomia e tal. E o que isso representa? Qual o significado clínico, epidemiológico dessa informação? O mesmo grupo que publicou o Freud no seu artigo original mostra que os indivíduos mais frágeis versus pré-frágeis e os robustos, eles têm diferença na curva de mortalidade. Uma curva bem significativa para 72 meses de representação. Um trabalho bem recente também mostra que os indivíduos sem sarcopenia têm uma sobrevida muito melhor, indivíduos hospitalizados, indivíduos graves de mais idade, se eles não são sarcopênicos. E usando aquele questionário, né, vários instrumentos, hand grip, força, velocidade, então tem vários trabalhos na literatura mostrando a associação com mortalidade. E aquele questionário, o SARC-F, mostrando também a associação com patamares de mortalidade. Então, está bem estabelecido que sarcopenia, baixa massa muscular, baixa força, nodipatenia são associados com mortalidade. E aí nós tivemos a oportunidade de fazer uma contribuição usando o teste de sentar e levantar, uma parceria com alguns mestrandos e doutorandos meus, e com o apoio do Jonathan Myers, que é o nosso parceiro de Stanford. Nós publicamos isso no European Journal of Preventive Cardiology no final de 2012. O que as curvas nossas mostraram? Vou gastar um tempinho aqui nesse slide que é legal. Quem tem score de 0 a 3 no sentar e levantar, tem essa curva vermelha. 3,5 a 5,5, 6 a 7,5 e 8 a 10. O follow-up mediano desse grupo era 6 anos, nós tínhamos 8% de óbitos, 2 mil indivíduos entre 51 e 80 anos de idade. Chamou a atenção que isso aqui está na faixa de 60%, ou seja, 40% desses indivíduos morreram, ou tendem a morrer, né, pelas curvas estatísticas, entre 10 anos versus 7 a 10% aqui apenas. E aí, como foi calculado o risco ajustado pelo modelo de Cox para a idade IMC, nós vimos que aqueles indivíduos tinham um risco 5,5 vezes maior do que os que estavam no grupo melhor. Ou seja, não há muitas medidas em medicina que a gente é capaz de discriminar com esse potencial de 5 vezes a sobrevida de alguém. Né? Um teste que gasta 1 minuto para fazer. Esse é equipamento zero. Né? Em qualquer espaço, na empresa, no consultório, na academia, qualquer lugar que você quiser. Tá? Mas eu vou trazer uma contribuição nova. O Domênico me instigou, me motivou. Eu disse, vamos dar uma olhadinha no nosso banco de dados em cima disso aí. Então vocês vão ver algumas informações que são extremamente originais. Nosso banco de dados começou em 94, uma coorte aberta, tem mais de 8.500 indivíduos, condições clínicas e físicas muito diversas. A gente tem gente que tem fila de transplante cardíaco e somos centro de referência do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, no mesmo dia, eu posso ver uma atleta correndo a 24 km por hora e uma senhora pedalando a 25 horas ali, já com dispneia e dificuldade. Então, a gente tem um espectro muito grande, uma muita experiência nisso aí. E o tempo de segmento mediano já é nosso agora superior a 10 anos, e tem a idade muito ampla também, e muitos indivíduos com reavaliações que permitem análise muito interessante. E aí, o nosso coorte de hand grip. Vejam que a hand grip você discrimina também bastante bem, e aí o hand grip expresso na sua maneira absoluta. Esses são os dados para homens, nós temos 3.000 homens.
aqui os dados para 3 mil homens agora expresso por quilo de peso. Eu acho que o Range Grip idealmente deve ser expresso por quilo de peso, senão o obeso mórbido vai levar muita vantagem em relação a uma pessoa menor, jovem. Então, as curvas ficam mais nítidas ainda, mais discriminadas quando a gente trabalha com Range Grip por quilo. E aí a gente tem uma questão vejam que o número de óbitos aqui era 39 versus 131, quase 4 vezes maior, 3 vezes e meia maior a mortalidade no quartinho menor. Né? E de potência? Potência mostrou um negócio muito interessante. Então, a gente sabe que a condição aeróbica, o máximo, quanto maior, melhor para o prognóstico. Isso não acontece com potência. Todos acima de 50% da mediana têm o mesmo prognóstico bom. Já um prognóstico muito ruim, abaixo de 50%, para quem é eficiente em potência. Então a potência discrimina de uma forma fabulosa. Né? Vejam aqui, os 50% com mais flexibilidade, com mais potência, tem 2% de óbito em 10 anos. Esse grupo tem 23,5%. Isso aqui era 12, aqui é 156. Mais de 10 vezes maior a mortalidade na potência. E a mesma coisa se verificou no grupo feminino. Esses dados são únicos, não existe paralelo nisso no mundo, nós estamos trabalhando a publicação disso, junto com o pessoal de Stanford, com o Daniel Forman de Pittsburgh e o Jari Laukkanen da Finlândia, nós estamos analisando essa informação. E a potência relativa, a mesma coisa, quer dizer, o indivíduo que tem uma potência relativa no artigo 4, 2 em 300 morreram em 10 anos. Poderosíssima essa informação, uma pólice seguro valiosíssima. Em todas as mortes, ao caos mortais. E vejam como... E aí o sentar e levantar? Agora a gente pode prolongar o nosso estudo de 2.000 homens para 4.300 homens. E aquilo que eu falei para vocês, que dava 50 e poucos por cento, agora dá menos ainda no segmento mais alto. Então ter um score de 0 a 3 realmente é muito ruim. Mas mais que isso, olhem só, 3% nesse grupo, 30% nesse grupo. E aí quando a gente vê, pega quem tirou score 0, quem viu que não consegue ir ao chão ou levantar sem ajuda. 53% de óbitos no período. Versus 0,08 os que tiraram 10. Então, se você é capaz de sentar e levantar do chão em 40 anos de idade, 80 anos de idade, você tem uma apólice seguro maravilhosa. Porque você tem 0,01%, só 4 indivíduos que vieram a falecer em 10 anos de follow-up. Essa informação é muito poderosa, um teste simples, muito mais preciso do que um questionário. Tá? Aí, se você tiver curiosidade de ver um pouco sobre sentar e levantar, entra na internet, bota Sitting Rising Test, bota entre aspas, com a sua SAIE, tem 8.800 resultados. Se tornou extremamente popular. Né? A gente ganhou uma matéria no Discover, que é a revista super séria de ciência para a população. Aí no Daily Mail de Londres. Se você entrar nos vídeos, existem N vídeos sobre. Esse aqui é o nosso vídeo. Esse vídeo explica exatamente a realização do teste. Para sentar e levantar no YouTube, você vai ver. Esse vídeo está com 680 mil visualizações hoje. Tem esse americano que está muito bom esse vídeo. Tem 1.300.000 milhões de avaliações de views. E a BBC de Londres fez um especial com sentar e levantar. Uma série How to Stay On. E o número de visualizações é impressionante. Se você pensar que são 60 milhões de britânicos, 7% dos britânicos olharam isso aí no YouTube. E aí tem tudo que eu vejo. Quando eu fico me divertindo na internet, vendo aí os chineses aí fazendo sentar e levantar. Se vocês que leem Tamil, podem ver com facilidade o conteúdo. E se você entrar nas figuras, existem várias figuras bacanas, se você sentar e levantar, várias publicações fizeram. Aí ontem eu achei essa aqui é bacana, essa é de Taiwan, mostrando. Essa eu achei anteontem. Né? Essa semana mesmo a CNN fez uma matéria com sentar e levantar, CNN Internacional. E aí ontem não, hoje mesmo, pela manhã, no final, já tem um artigo no país árabe aqui, mostrando o Sitting Rising Test. A gente tem. Então esse teste ficou bastante badalado no mundo inteiro, a gente vê a utilização. Eu diria até que é muito mais utilizado fora do Brasil do que dentro do Brasil. Você imagina ver aqui, ó, só quantas pessoas, 1.900 leram em um dia já no Facebook, nos países árabes, você vê que é uma divulgação boa. A gente tem divulgado assim, em vários lugares do mundo, eu falei na Malásia, falei em Singapura, falei na Sérvia, falei na Europa, falei nos Estados Unidos, sobre o teste, isso que a gente teve várias ações interessantes. É um dos artigos científicos
Dos 9 milhões de artigos computados pelo Altmap, ele está no percentil 99,8 de divulgação em mídia. E o último statement da American Heart Association, muito bacana, priorizando a capacidade funcional como os indivíduos idosos com doença cardiovascular, já cedo sentar e levantar como um dos instrumentos para serem feitos na avaliação. Então, agora, para terminar, a parte de exercício. Onde é que a gente entra na parte de exercício? Eu tenho um indivíduo frágil, como é que eu vou orientar ele com exercício? Para melhorar a aptidão física é necessário se exercitar. A gente sabe que o exercício com o envelhecimento ele tem muitos benefícios, em todos os sistemas, em todas as facetas. Esse é um slide que eu vi lá no ICC, agora, na semana passada, ICC 18, eu até peguei esse slide para a gente. E tem um paper muito bacana, esse paper é um paper histórico, tem quase 3 mil citações. Esse paper foi feito pela Maria Fiataroni. Maria Fiataroni é uma docente de Harvard, e que ela fez um paper para o JAMA, em 1990. É um dos raros papers do JAMA que tem 10 casos. O N é 10. Mas ela foi no asilo e botou os velhinhos com 90 anos para fazer musculação. Isso em 1990. Olha, esse paper deu deu JAMA, e é um dos papers mais citados na história do JAMA. Né? Esse é um paper muito bacana. E no American College agora, um dos slides colocados foi o paper da Fiataroni. Continua sendo um paper extremamente clássico. E eu vou ter a oportunidade limpa, vou estar falando em Santiago do Chile, eu e ela somos palestrantes nesse simpósio internacional. Ela hoje mora na Austrália e nós vamos ter chance de partilhar a mesma sessão. Então, esse documento aqui é um documento que sugere, um documento em inglês, que sugere que a atividade física para o idoso ele tem que ser ativo. Sentar menos, mas tem que trabalhar força e tem que trabalhar equilíbrio. Eu ainda acho que aqui ainda está pouco. Por quê? A gente tem que trabalhar, esse é um bom modelo, tem que trabalhar flexibilidade, aeróbico, treinamento de fortalecimento muscular, com potência e equilíbrio. Não pode ser só caminhar, tem que ser um componente que envolva os quadros. E aí, por exemplo, o site em inglês dá os exercícios já certinho para fazer. Esse documento está aberto na internet, é um belo documento, tem exercício de força, de equilíbrio, então pode ser feito em casa com pouquíssimo equipamento. Nós estamos trabalhando no documento com o Ministério da Saúde, com a iniciativa do João Manuel Pedroso e com a liderança do Daniel Copila, para produzir um documento que possa servir a rede básica toda de saúde, tentar trabalhar essa questão. Tá? Esse parceiro nosso, o Jürgen Scharrak, ele é um especialista em treinamento de força e ele fala daquilo que a gente já falava também aqui, não passar de 8 repetições. Fazer 8 repetições só no fortalecimento muscular e como? Com alta carga. Então, o power training é muito mais interessante que o resistance training, especialmente para as pessoas idosas. Então, aquele senhorzinho lá de 100 anos na clínica, ele faz power training. Ele não vai levantando meio quilo para um lado e para o outro, não. Ele pega peso pesado e rápido, porque isso é que vai fazer diferença, vai dar autonomia para ele levantar. Porque nós estudamos isso, usamos isso foi a inserção de mestrado que eu orientei uns 15 anos atrás, e a gente mostrou que se você faz mais de 8 repetições, você vai perdendo potência, não é interessante. Então você faz 6 para, 20 segundos, faz 6 de novo. Tá? Então essa é a prescrição que a gente recomenda, 8 a 10 exercícios, 2 séries de 5 a 8 repetições, carga alta, que é a carga que gera potência máxima. Fazendo as fast as possible, o mais rápido possível na fase concêntrica. Né? Esse modelo a gente vem usando há vários anos, passando uma receita bem prática para você. Se você for na academia, fizer por semana 400 a 500 reps, repetições, você está muito bem. Bota ele lá, fiz 3 de 8 nesse aparelho, 24. 8 aparelhos, 200. Volta no outro dia, mais 200, está muito bem. Tá? Uma coisa muito interessante é o Power Plate. Power Plate para treinamento vibratório, isso começou no leste europeu, a gente incorporou isso na clínica, isso melhora o equilíbrio, tem toda uma biologia conhecida por trás disso, melhora a força, melhora a potência, melhora o equilíbrio, é um instrumento muito interessante para o idoso para trabalhar. Intensidade óssea também. Para reduzir a osteoporose, porque a osteoporose depende de movimento, né? O tremor muscular, mecânico ativo. E aí a gente fez com a SOCEG no ano passado, um manual de prevenção, que na realidade a ideia é ter um quadrinho desse na mão do médico. Que o médico possa só botar X e entregar para o paciente. Como fazer uma prescrição de exercício. Se você não tem muita expertise em exercício, preencha a coluna do meio que você com X que você vai acertar. Já foi feito de propósito. Não, eu quero individualizar, então que o senhor nesse aqui, o senhor faça, você muda um pouquinho.
Mas se quiser, preenche no X que você não vai errar nada. Tá? E aí, na realidade, a gente simplificou a história, mas fragilidade é uma coisa muito complexa. Né? Então, onde é que a gente quer chegar? Né? Esse é o modelo do frágil que a gente quer tentar evitar. O indivíduo está perdendo peso, o indivíduo que reduz sua atividade, prejudica as suas relações sociais, mas ele pode ser trabalhado. Como aqueles primeiros corredores que eu mostrei, não precisa chegar àquele exemplo de correr 25 km por hora aos 81 anos de idade, mas você pode fazer muito melhor do que a maioria de nós podemos, para que a gente volte àquela primeira pergunta, como é que eu vou envelhecer, né? Então, o enfoque atual nas doenças crônicas degenerativas, que eu vejo, né, quase fazendo 40 anos de medicina, né, é esse. Droga A, droga B, droga C, droga D, droga E. Vou ao Congresso Americano de Cardiologia, só falta pisar nas drogas, assim, no corredor e tal. É uma coisa de doido, estandes maravilhosos, não sei o quê. Né? Se você bota a palavra exercício, você acha meia dúzia de coisas. Onde é que você vai falar? Na sala 357, na América Heart 2016, eu marquei. Mas como é que eu chego lá? Não, se eu sair desse prédio, chega pelo outro, sobe 3 corredores, não sei, chega lá em cima, deu 400 metros. A distância entre a droga, o marca-passo, o desfigurador e aí eu comecei minha palestra dizendo assim, olha, muito obrigado por estar aqui, porque vocês são os exemplos da teoria de Darwin. Homem de ficas que meu survive to attend the lecture, né? Então só mais rápido conseguiu chegar aqui na palestra. E aí o médico é quase compelido a passar medicações para o paciente. E lá no final você é um cara legal, está voltado para esse tema. Não, você também precisa comer bem, fazer exercício e tal. Né? A diretriz de prevenção da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós estamos no capítulo 10. Né? Dieta 10, 11 exercícios. Né? Então eu acho que na realidade a gente pode usar o Ctrl X e Ctrl V e começa sua prescrição por exercício e dieta, que vai fazer toda a diferença. E a diretora também toma esse remédio que eu acho importante. Porque se o paciente percebe na sua consulta, e você chama atenção para isso, ele vai valorizar. Eu podia botar no slide aí, que é muito interessante, um paper que avalia, pergunta ao paciente, nos últimos 12 meses, em alguma consulta com algum profissional de saúde, alguém falou sobre exercício? Pacientes com câncer, 30%. Pacientes com diabetes, 40%. Pacientes com doença cardiovascular, 45%, alguém ouviu falar de exercício em um ano de consulta com vários profissionais de saúde. Isso é uma aberração. Então a gente tem que mudar isso. E aí, eu deixo um pedido para vocês. Qual é o meu pedido? Na próxima consulta com o seu paciente, qualquer que seja a sua especialidade, comece assim. Como vai? Tem feito exercício? Você vai fazer uma enorme diferença para a saúde desse indivíduo. Uma homenagem ao seu Domênico, Parabéns, Cláudio Gil. Eu diria que foi a segunda melhor palestra que já teve aqui no América. Segunda melhor palestra que foi a sua, viu? Senta aqui que nós vamos chamar o Luiz Felipe Guimarães para debater. Nunca pode falar que é a primeira, se falar que é a primeira, ele entra em zona de conforto, não capricha para a próxima. Sempre a segunda. O Cláudio Gil, esse negócio do exercício, os médicos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez uma pesquisa chamada Corações do Brasil. 60% dos cardiologistas, isso foram 600 e poucos cardiologistas, não fazem atividade física regular. Então, se a gente não se conscientizar disso, ele falou tudo aqui no final, começar pelo exercício. Né? É bom, barato, qualquer dose funciona, né? Fazer mais. Luiz Felipe, faça os seus comentários aí, por favor. Muito difícil a gente fazer comentário depois do Cláudio Gil, né? Eu me sinto, às vezes, que não é a primeira vez, vendo um cara falar sobre uma televisão com 300 botões, 400 doses para mexer, eu só sei ligar e desligar. E é o Cláudio Gil mostrando tudo isso. A fragilidade física, ela é importante a gente analisar, porque o Cláudio Gil nos falou de uma fragilidade física global. Nós temos a fragilidade física parcial em todas as patologias. Eu vou falar, obviamente, muito rápido, porque todos aqui de várias especialidades já pensaram em uma série de patologias que levam a uma fragilidade física, mas a fragilidade física localizada é importante ser analisada. Quanto ao aspecto de nós observarmos essas patologias, é muito importante destacar o que ele falou da diabetes, a polineurite diabética, as lesões neurológicas,
as lesões ortopédicas de uma maneira geral. E uma coisa que se confunde muito num quadro de sarcopenia, ou seja, diminuição da força muscular, diminuição da massa muscular, é quando a pessoa é muito obesa e acham que ela não perdeu massa muscular, porque ela continua gordinha. Então, às vezes, os testes musculares é que vão nos mostrar essa diminuição de massa muscular. Mas ela é intrínseca com a dinapenia. Por quê? Porque quando você perde muitas vezes a força, você não perde tanta massa. E às vezes tem muita gente que tem muita força e que quando perde a massa, ela não é proporcional. Então isso é importante que se tome muito cuidado, por isso que existe o dinamômetro, por isso que existem outras formas de teste muscular, inclusive, para analisar a perda de força e a perda de massa. Nessa análise, é importante a gente observar quanto ao aspecto funcional das lesões reumáticas, reumatológicas de uma maneira geral, e ortopédicas, que levam, na grande maioria das vezes, a essa perda de força e, em poucas vezes, na diminuição de massa muscular. Em relação à compressão da morbidade, talvez seja por isso que nós discutimos aqui no Brasil e no mundo o problema da previdência, porque a morbidade, essa compressão da morbidade, ela tem aumentado numa proporção muito grande. As pessoas fazem exercício, como o Cláudio Gil mostrou, até 100 anos, quando, no entanto, há 50 anos atrás, as pessoas já tinham falecido com 60 anos de idade. Consequentemente, os grupos de atividade física, os grupos de qualidade de vida, os grupos de artistas, os grupos estão aumentando. Então, essa taxa é uma taxa que já apresenta um viés muito grande e, consequentemente, a qualidade de vida é fundamental para essa mudança. É óbvio que, da mesma forma que ele falou ali do conflito de interesse, eu tenho um conflito diferente, porque ele está lidando ali, quando fala sobre a Sociedade de Cardiologia, eu trato a terapia física. Então, quando a pessoa já tem uma patologia, muitas vezes o exercício ele precisa ser muito mais dirigido. Às vezes é diferente de uma pessoa ser indicada para uma hidroginástica e para uma endoterapia. É indicada para uma musculação de uma maneira geral ou para uma musculação analisando determinada patologia ou determinado grupo muscular. Gostei muito quando o Cláudio nos fala naquele trabalho do Clark e do Manini, de 2008, quando mostra um número de pessoas acamadas e que perdem a massa muscular. Esse trabalho deles, inclusive, nos mostra a redução muito grande do comprimento das fibras meninizantes. Por quê? Porque uma atrofia cerebral pré-cortical, e essa atrofia, à medida que ela vai aumentando, há uma diminuição de força muscular e uma alteração muito grande do equilíbrio. Convém salientar que um dos aspectos fundamentais e que nunca é valorizado em relação ao repouso prolongado são as alterações do labirinto. A pessoa levanta e tem muito mais dificuldade de equilíbrio. O idoso de 60, 70, 80 anos, e o equilíbrio dele piora absurdamente, muito pior do que a força e muito pior do que a perda de massa muscular. Portanto, esse idoso, quando vai levantar, ele tem que fazer muito mais exercícios para equilíbrio, porque é uma alteração enorme do esquema corporal dele pelo repouso, e esse labirinto tem uma função importante nesse aspecto. Cláudio, você falou tanta coisa que às vezes não deu para notar, mas em relação à flexibilidade do tronco, convém destacar, que todos já sabem, que os discos se desidratam, que a grande maioria das artroses estão na coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é um dos lugares que tem menor flexibilidade com o passar do tempo. Quer dizer, na realidade, eu me expressei mal. Com o passar do tempo, as pessoas reduzem a sua flexibilidade na coluna vertebral
em função das dificuldades que tem com seus discos intervertebrais. Ou artroses, ou hernias de disco, protusões, ou desidratações, ou o que for. Um outro aspecto que também eu gostaria de salientar é o aspecto da potência muscular. A diferença grande da potência muscular em relação à força. Tem gente que tem força, mas na realidade não tem aquele ímpeto, não tem aquela potência para o exercício. E isso a gente nota muito nas mulheres no início da menopausa. É uma coisa muito curiosa, e se nós entrarmos nas patologias, nós vamos passar 3 dias aqui. Quando o Cláudio falou sobre a testosterona, quando a gente analisa a progesterona, quando analisa a osteoporose, quando analisa os ciclos de vida, as mudanças todas que ocorrem no ciclo todo físico, no aspecto muscular, no aspecto articular, é muito grande. Porque essas transformações todas, elas nos levam, inclusive, a uma redução da atividade física. Porque a pessoa se sente mais cansada, se sente com mais dificuldade. Quando, no entanto, o Cláudio Gil apresentou o que é o correto, que quando ela está pior, ela faz a atividade física e que ela melhora. Então, isso é um aspecto de extrema importância para nós. E eu queria encerrar dizendo que o corpo realmente envelhece sem a nossa permissão, mas a alma, ela só envelhece se nós permitirmos. Então a gente nunca pode esquecer disso. Além da fragilidade física, a gente não esquecer que a nossa alma não pode envelhecer. Muito obrigado. Nós vamos abrir para a plateia. Nós temos aqui a Mônica, professora de Educação Física, o Gabriel, ortopedistas, aqui você também é professor de Educação Física. Desculpa, qual é o seu nome? Marcos. Então, quem quiser fazer comentário, à vontade, né, o Raimundo, que é ortopedista, o Dirceu está aí, o ortopedista, o Dirceu está ali. Então, quem quiser fazer comentários aí, Raimundo. Eu queria primeiro parabenizar, aprendi coisa com o Cláudio e você, Luiz. Por isso eu tenho um consultório de dinamômetro. Eu tenho muita dificuldade, já tive de paciente levantar, porque o Luiz Felipe foi bastante esclarecedor para mim. E eu meço fragilidade física somente com dinamômetro. Por quê? Porque eu tenho 73 anos, pratico esporte pra caramba, você sabe disso, e eu faço ortopedia geriátrica primeiro para aprender para mim, depois eu passo para os meus pacientes. Por isso que eu estou sempre correndo atrás de vocês. O Luiz Felipe falou uma coisa espetacular, porque eu tenho pacientes acima de 50, 60 anos que tem problema na artrose do joelho. A artrose do joelho é a patologia que mais acomete o homem e a mulher. Então, eu tenho dificuldade, palavra de fazer aquele exercício que você... Então, eu tenho o dinamômetro. O dinamômetro me dá muita segurança na avaliação da fragilidade física. E hoje você me ensinou que, de fato, eu tenho uma certa razão. Claro que não total, que você é um craque nisso. Então eu uso o dinamômetro. Então, o que você fez com o dinamômetro? Eu avaliei pessoas obesas com força muscular dentro do padrão normal. E nesse paciente obeso, mesmo com desvio de eixo nas artroses do joelho, em valgo ou em vago, eu encontrei força muscular acima, forte, e força muscular mais ou menos dentro de um padrão acima, segundo a força muscular forte. E a queda desses pacientes, a Academia Americana sempre fala isso, que a obesidade é uma proteção para as fraturas. Porque quanto mais, tanto que a Academia Americana de Ortopedia desenvolveu junto com o pessoal da fisiatria um calção com protetor lateral. E nesse calção, já o obeso não precisa de calção,
que ele se protege. E as quedas desses pacientes obesos não provocaram fratura. A gente chega a essa conclusão. E também a gente vê nesses pacientes fortes que caem. Porque o obeso tem essa massa, né? Tem força e quando cai, a fratura é menor por causa da proteção adiposa que ele tem. E tem uma coisa importante, Cláudio, que eu vi aqui, foi quando você falou o horário. Eu tive também lá no Congresso, o horário da absorção e a melhor capacitação desse indivíduo quanto ao horário da atividade física. Eu queria te perguntar para saber se o ambiente quente ou frio, qual é a melhor temperatura para isso? O conjunto. Teve uma palestra lá sobre o osteometabolismo, que eu fui presidente da sociedade, logo no início do Rio de Janeiro, sobre o conjunto osso-muscular nas quedas. O osso é importante, o osso é a estabilidade. O músculo, na actinamiosina, você sabe muito mais do que eu na microscopia eletrônica, na formação, se aumentar a massa muscular, é a única variável do sistema músculo-esquelético para manter pé, um osso mais ou menos bom. Então é um conjunto todo, eu acredito que não só o músculo, quanto o osso, como disse o Luiz Felipe também, foi perfeito. Também eu acho que esse conjunto músculo-esquelético é importantíssimo. E o horário da atividade física. Qual é o melhor horário, Claudio? Eu acho que o perigoso mesmo é não fazer exercício. Então eu fico sempre preocupado quando alguém começa a botar óbice para alguém fazer exercício. Não, porque precisa ser isso, precisa... Não. Faça o exercício da maneira que é viável. O melhor modelo de exercício primeiro é viável e mantido ao longo da vida. Não adianta fazer 2, 3 anos de exercício e depois parar. Isso é um estilo de vida, tem que ser mantido ao longo da vida. Acha aquele que melhor se adapta às suas necessidades, ao teu ritmo profissional, ao teu ritmo familiar. Tem um grupo muito grande que pedala às 4h30 da manhã. Tem outro que vai achar que é melhor fazer às 9 da noite. Zero de problema. Não há, porque há a maior taxa de infarto. Eu costumo dizer assim, isso aí me parece uma ONG pró-sedentarismo. Por quê? Morreu mais um no horário da manhã. Morreu ontem em Cuiabá, achei uma moça que morreu. Parece que o cara fica como um urubu procurando nos jornais, né? Mora, quantas pessoas morrem por dia, gente? O Brasil tem 230 milhões de habitantes, morre muita gente. E aí veio a estatística maravilhosa, porque a discussão americana sempre toda criança tem que fazer exame para fazer exercício. Descobriram que a morte de crianças e adolescentes não atletas é 3 vezes maior do que a de atletas. Então o que você vai fazer com essa informação? Mande ele fazer exercício para diminuir o risco dele. Não atrapalhe ele a fazer exercício. Não pode óbvio para dele. Então deixa eu fazer agora. Quero comer, não quero comer, quero ir em jejum. Está se sentindo bem? Não complica. Gabriel, queria fazer uma verdade de comentário. Primeiramente, muito obrigado, Cláudio Gil, pela sua brilhante palestra. Realmente, né, quando a gente fala de sarcopenia, muitas vezes pensa diretamente na força, perda de força associada a ela, né, porque na verdade realmente não é só a massa muscular que a gente perde, mas sim unidades motoras, né, que não estão ativas. E juntando isso com debilidades vestibular e de labirinto, né, a gente perde essa funcionalidade ali, que vai estar diretamente associada à capacidade do indivíduo realizar um teste de sentar e levantar, que envolve força e mobilidade. Quando a gente transfere isso para o treinamento, né, desse idoso frágil, infelizmente a maior parte dos modelos de treinamento que a gente tem para essa população são em academias convencionais, né, com equipamentos convencionais e levantamento de peso convencional, que não necessariamente está relacionado com as atividades da vida diária desse idoso. Né? Por exemplo, a gente pode inclusive trabalhar potência com exercício de flexão de cotovelos, né? Mudando a velocidade de execução e tudo mais. Só que isso não agregaria muita função para ele no dia a dia. Talvez quando ele for pegar um copo d'água, levantar algum objeto pesado nesse sentido. Mas atividades que ele transfere a massa corporal dele de uma forma que exija velocidade e controle seria fundamental, né? E eu queria perguntar se vocês têm conseguido realizar isso com os pacientes de vocês na clínica, como tem sido feita essa evolução, né, de um exercício mais simples, supostamente mais seguro, de um equipamento de academia, a um exercício que está mais vinculado, né, hoje em dia
dia usa muito o conceito funcional, mas acho que não seria isso, mas um exercício que está mais relacionado à atividade física da vida diária dele, né? Como é que faz um idoso lá na clínica? A sua pergunta, acho que eu estou aqui sem microfone. Deixa eu passar. Estou com o microfone aqui? Tá. Aperta aí, aperta. Esse não vai mudar o seu papel. Então, tem muitos gadgets para você usar o indivíduo. Né? A arte é individualizar o treinamento. A necessidade de que uma pessoa de 100 anos, de 80, eu tenho 1 metro, não consigo pegar 1 metro no corpo. Vamos trabalhar isso. Não, eu queria jogar meu tênisinho e tal. Vamos trabalhar no dito rotador dele. Então eu vou usar elástico, eu vou usar power plate, eu vou usar peso, eu vou usar... Nossas amigas de peso, na realidade, vão de 2,5 kg, 2,5 kg, para eu poder discriminar. Porque o indivíduo vai fazer 10 kg na flexora, ele não vai conseguir fazer 15 na extensora. Ele vai ter que ir de pouquinho em pouquinho, mudar o número de repetições, mudar a sequência. Então é todo um trabalho. A gente tem um pessoal de educação física super bem qualificado, gente com doutorado trabalhando com a gente, fisioterapeuta diferenciado, faz um treinamento muscular inspiratório, faz uma série de coisas. Outra coisa que é comum, o indivíduo é hipertenso, não pode fazer musculação, né? Não pode não, é recomendado, prioridade. Classe 2A de indicação, treinamento de fortalecimento muscular. Tem um protocolo, inclusive, de treinamento isométrico manual, que é excelente. Que são duas séries de 2 minutos cada um. Nós fazemos isso há mais de 10 anos lá na clínica. Então a gente individualiza o trabalho. Tem uma questão que a gente escreve, que os educadores físicos e fisioterapeutas já sabem o que a gente quer dizer, situações do cotidiano. Pode ser mexer uma chave, enfiar uma chave, levantar, abrir uma porta, levantar da cadeira em diferentes alturas da cadeira. A gente trabalha todas essas questões junto com eles. Individualizar. Posso fazer uma observação em relação à sua pergunta? Em relação à sua pergunta do idoso, vou falar uma coisa curiosa de clínica privada. O aposentado, ele faz muito menos exercício do que o ativo. E o mais O aposentado, ele se aposenta aos 60 anos e pensa, vou ter muito mais tempo para ir à academia, andar na praia, fazer tudo. O cara come mais porque ele tem tempo para comer, quando ele trabalhava ele não tinha. Ele andava até o metrô, pegava o ônibus, andava até o trabalho, saía 2, 3 vezes por dia para ir ao banco para fazer isso, fazer aquilo. Ele não faz mais isso. A internet, hoje, coloca as pessoas dentro de casa. E, curiosamente, os aposentados que têm mais tempo, eles têm menos tempo para atividade física. Se vocês olharem nas academias de ginástica, a faixa etária vai de 17, 18 anos até 50 anos, a grande maioria. De 50 a 65, uma curva. E uma curva menor depois. Por quê? Porque fica acomodado em casa e tem mais tempo. Então é uma coisa curiosa. Diz, quando eu me aposentar vou fazer isso aqui, não faz nada. Come mais, aumenta o peso, obviamente, porque todo mundo deixa de fazer exercício. Nós vimos o Ronaldo Fenômeno e tantos outros param de fazer exercício. Há uma mudança celular, das mitocôndrias, tudo isso, o cara na mesma hora engorda, porque ele fazia exercício há 30 anos, parou abruptamente e engordou. Então, esse negócio do idoso é muito interessante. O cara, com mais tempo, tem menos exercício que ele faz. O Marcos vai falar, só um detalhe, o lance de 2014 tem um trabalho, né, clássico dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo. Quanto maior a faixa de renda, menos exercício se faz. Fala aí, Marcos. Boa tarde. Primeiro, agradecer a iniciativa, ao professor Cláudio Gil, presente para a palestra. Eu trabalhei muitos anos com musculação e futebol, e há 5 anos eu trabalho com pilates. Meu público hoje é um público acima de 60 anos, 60% dos meus alunos é acima de 60 anos. Tá saindo bem. É acima de 60 anos, e eu tenho observado bastante situações de vantagens em cima do trabalho com Pilates. Minha pergunta é a seguinte: a relação força, que o Pilates trabalha muito mais repetições, exercícios mais de flexibilidade, e eu estou nessa onda de começar a implantar mais trabalho de força para os meus alunos idosos.
E aí vem a questão das repetições. O senhor colocou aí de 6 a 8 repetições. E o Pilates preconiza muito acima de 12 a 15 repetições. E aí a minha pergunta é, eu deveria trabalhar com molas, elásticos, terabandes, um pouco mais de força com esse idoso especificamente que necessita, um pouco mais de força e menos repetições? É o ideal? Seria o ideal? Nós vamos buscar essa experiência no leste europeu, na Eslováquia. E o que acontece? Se eu chegar para você, vou dar um exemplo que ninguém vai esquecer. O que é mais fácil fazer? 100 abdominais numa série só ou 2 séries de 10? Todo mundo vai dizer que é 10 séries de 10. Continuo sendo 100 abdominais. Por que eu não consigo fazer 100 abdominais direto? Eu não tenho substrato energético, a TPTC, dentro da fibra muscular para permitir as 100 repetições. Então, qual é o estereótipo? Você vai fazendo 10 repetições, 11, 12, daqui a pouco você está roubando o movimento. E aí você tem chance de se lesionar, porque você não tem o substrato, só isso. Então, o que a gente faz? No momento que eu paro 6 ou 8 repetições, eu tenho substrato para fazer 6 ou 8 de altíssima qualidade. E aí eu dou 20, 30 segundos de intervalo, já enchi o tanque de novo, posso fazer as 8 repetições na mesma qualidade. Então, na academia eu falo para o indivíduo assim, não, você quer revelar? Não vou, não precisa revelar. Em 1 minuto e 15 eu acabo minha série. São 8, parei 20 segundos, 8, parei 20 segundos, mais 8, parei, acabou. 1 minuto e 20, eu acabo aquele exercício bem feito, 24 repetições de alta qualidade. Se eu faço 12, eu tenho que dar um intervalo longo. Por quê? Eu fiz acidose elástica. Eu tenho que dar intervalo. Então é jogar com a bioquímica do exercício a teu favor para um melhor resultado. Então esse modelo funciona tanto para o atleta de excelência como para o indivíduo de 100 anos de idade. Acho que a Mônica, que é a professora. Oi, boa tarde. Obrigada por essa iniciativa, ótima palestra, oportunidade de podermos reunir vários profissionais ligados à saúde. E eu utilizo muito essa estratégia, principalmente com o idoso que está em casa, que nem vai a uma academia, por vários motivos. E essa estratégia de mais força e menos repetição, e porque você encontra até uma certa resistência ao exercício longo, não só pela capacidade. E eu falo, são só 6, mas 3 séries de 6. E intercalo com outros grupamentos e consigo ganhar e consigo que ele complemente o exercício. Mas não é só uma dúvida, mas gostaria só de uma complementação. Semana passada eu assisti uma palestra de saúde da mulher e tinha um ortopedista que falou a possibilidade dos exercícios e citou o power plate, porém até fiquei surpresa, porque hoje em dia até com o Google e tudo, e ele falou, eu acho que uma saída para ganho de massa óssea seria o uso do power plate, só que eu não sei aonde vende. Então, eu queria que, se eu pudesse estender um pouquinho mais, falar do uso realmente significativo no ganho de massa óssea para ter uma paciente com incidência em fratura, nesse tipo de fragilidade. Eu queria saber mais especificamente sobre isso, até porque me estimulou essa curiosidade do desconhecimento. Muito obrigada. É um equipamento que existe já há alguns anos na Europa, nos Estados Unidos. Eu posso depois te passar o fornecedor. Eu até conheço, mas eu não conhecia. Melhora mais ótimo, tem vários trabalhos. Agora existe muita coisa. E quanto mais velho o detalhe, melhor. O resultado é muito bom. Porque você pode modular a frequência, você pode modular a amplitude, você tem vários